aqui da casa, da Uniso, me formei já há algum tempinho. Sou formado em publicidade e propaganda, estou trabalhando com marketing há mais ou menos 8 anos. E nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado no marketing do McDonald's. Sim, é incrível trabalhar lá, é um lugar sensacional. É a maior marca de fast food que a gente tem aqui no Brasil e no mundo. Então realmente trabalhar lá é um grande diferencial. Quando eu recebi a proposta de fazer aqui uma palestra, falar um pouco para vocês sobre reputação, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu não costumo usar essa palavra reputação no meu dia a dia, mas eu entendo que ela é muito próxima a outros conceitos que eu usava no meu dia a dia. Geralmente eu costumo dizer que as pessoas dentro do mercado profissional, elas precisam ser referência. Você sempre tem que ser referência em alguma coisa. Você tem que ser referência na pessoa que manja muito de marketing. Referência na pessoa que gosta muito de relações públicas. Você tem que ser referência na pessoa que entende de política. Você sempre vai ter uma área específica, um assunto específico, você vai ser referência. E acho que quando a gente fala de reputação, a gente está falando exatamente disso, de ser referência. Agora, um ponto interessante que eu aprendi nesses últimos 5 anos, acho que principalmente com o McDonald's, é que ser referência ou ter reputação, na realidade, é o final de um processo. Imagine uma linha, a gente tem um início, um meio e um fim. O aprendizado é assim, a gente começa a aprender da base de alguma coisa, a gente aprimora essa base e no fim a gente tem todo o conhecimento desse aprendizado, independente de qual seja o assunto. Eu acho que quando a gente fala de reputação, é muito parecido, porque a reputação ela não surge do nada. Você não vai ser referência do nada em alguma coisa se você não tem a base do conhecimento. Você não vai ter reputação ou ser alguém, ou ser lembrado por alguma coisa, se você não conhece sobre aquilo. Então é super importante entender que a reputação ela é a etapa final. Posso dizer que ela é importante? Claro que ela é importante, mas ela não é a principal. Se preocupe mais com o começo, se preocupe mais com o meio, porque o esforço que você vai usar no começo e no meio vão ser uma consequência da reputação que vai surgir em você. As pessoas só vão te conhecer, só vão ter visibilidade do seu conhecimento, ou quanto você é bom em alguma coisa, quando você mostrar para elas que você tem esse conhecimento. Então o legal de falar de reputação é que a gente pode dar um passo para trás. A gente pode aprender, entender um pouco antes. Esquece um pouco o resultado final, que é a reputação. Vamos pensar um pouco no começo. Tem uma pesquisadora, uma psicóloga dos Estados Unidos, chamada Carol Dweck. Ela fez um livro chamado Mindset, um livro muito bom, até recomendo para que todo mundo leia. E ela tinha alguns estudos sobre Mindset e sobre PNL, que é aquela questão de gestão linguística, comportamental, o jeito que você interage com as pessoas e como as pessoas recebem essa interação. Ela fez um estudo muito interessante com 2 grupos de pessoas, de alunos. O primeiro grupo de alunos recebeu uma prova e o segundo grupo de alunos também recebeu a mesma prova. Eles estudaram, tiveram tempo para fazer essa prova. E depois que eles finalizaram essa prova, eles iam receber um feedback com relação à nota. O primeiro grupo ele foi avaliado pela nota que eles tiraram. Então o aluno que tirou 9, a professora, a diretora, o pai chegou para o aluno e falou: olha, maravilha, você tirou 9, uma nota muito boa, maravilhoso. Esse era o primeiro grupo. Todo mundo do primeiro grupo foi avaliado dessa forma. O segundo grupo, ele foi avaliado um pouco diferente. Ele não foi avaliado pela nota final. Ele foi avaliado pelo esforço que eles tiveram para chegar na nota final. Olha, filha, você foi muito bem, você se esforçou muito e é por isso que você tirou 9 ou tirou 10. Perceba que existe uma diferença nas 2 avaliações. Numa segunda etapa desse estudo, eles deram 2 opções de prova para os 2 grupos. Uma prova era uma prova simples e a outra prova era uma prova muito difícil. O primeiro grupo, que tinha sido avaliado pela nota, majoritariamente escolheu fazer a prova mais simples, porque eles queriam tirar uma nota boa para serem avaliados bem. O segundo grupo escolheu a prova mais difícil, porque eles já estavam se autodesafiando a querer fazer uma prova mais difícil, porque eles não estavam priorizando mais a nota, e sim o esforço. Mateus,
que você quis dizer com essa história? Perceba que o grupo que priorizou o esforço, ele não priorizou o resultado final. Ele priorizou o processo, o início, o meio, que é o estudo, é o esforço que você tem que ter para adquirir conhecimento, para aí você ter uma nota boa, que é um resultado final, porque não fica uma consequência. É natural, isso vai acontecer, não importa. Mas se você foca no esforço, o resultado final ele é sempre natural. E eu vejo a reputação, como ser referência, muito dessa forma, de você pensar no antes e saber que a reputação ela vai ser 100% natural. Não importa. Ela é importante, claro, mas pense no antes. O antes, ele é prioridade nesse processo. Ele sempre vai ser prioridade nesse processo. E o mais importante, não tenham medo de errar. Eu acho que quando a gente está no processo de aprendizado, de ter mais conhecimento, a gente tem que errar. Ainda mais vocês, não sei se tem pessoas que são estagiárias aqui, estagiários, mas ser estagiário, eu acho que ainda mais nesse momento de faculdade, onde a gente está aprendendo muita coisa, é o momento que vocês têm que errar. É o momento que mais vocês têm que errar na vida de vocês. Ainda mais porque estagiário, eu geralmente falo que estagiário ele é pago para errar. E não só estagiário, às vezes um diretor ele é pago para errar também. Um vice-presidente, um presidente de uma empresa. Se você não erra, porque errar é uma prática, não é uma teoria, mas é uma prática, executar alguma coisa. Se você não erra, você não aprende. Porque errando, você acaba descobrindo mais de um caminho. Você descobre o caminho que não deu certo. E você abre milhões de outros caminhos que podem fazer o seu projeto dar certo, independente de você. Erre. Não tenham medo de errar. Existe uma história muito famosa no mercado de trabalho, que eles falam que é uma empresa de tecnologia, não citam qual é, onde um funcionário ele teve uma ideia mirabolante. Ele foi para o vice-presidente dessa companhia multinacional e falou que precisava de 10 milhões de reais para fazer um projeto. Loucura, um dinheiro absurdo. Só que ele garantiu que se aquele projeto desse certo, ele ia converter esse dinheiro em 3 vezes mais, em 4 vezes mais, em 5 vezes mais. Ele ficou meses e meses trabalhando nesse projeto, muito tempo trabalhando nesse projeto. Infelizmente o projeto não deu certo. Ele chegou para o vice-presidente que ele tinha pedido os 10 milhões de reais. Ele falou, olha, a gente trabalhou, o time se esforçou muito, mas infelizmente não deu certo. A gente gastou 10 milhões de reais e não chegou em lugar nenhum. Então, se você quiser me demitir, não vejo problema. A primeira coisa que o vice-presidente falou para ele foi, olha, a atitude mais idiota que eu posso tomar na minha vida é te demitir agora. Ele ficou confuso, ele entendeu o porquê. Ele falou, meu, eu gastei 10 milhões de reais, eu não cheguei em nenhum resultado, não cheguei em nenhum lugar, não trouxe dinheiro para a empresa. Ele falou, sabe por que seria idiota eu te demitir agora? Porque eu te dei 10 milhões de reais em conhecimento. E isso, quando se é um líder, que foi o caso desse vice-presidente, não um chefe, mas um líder, ele percebeu que, por mais que ele tenha gastado muito dinheiro naquele projeto, ele acreditou, ele confiou naquele funcionário, e aquele funcionário hoje tinha um conhecimento que ninguém mais da empresa tinha esse conhecimento. Eu falo isso porque a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de inovar. Por mais que ele tenha errado e o projeto não tenha dado certo, ele aprendeu alguma coisa. Hoje ele é um funcionário que tem um conhecimento diferente do outro funcionário que, por exemplo, não participou desse projeto. Então, ainda assim, ele é muito valioso, porque ele adquiriu um conhecimento que ninguém mais adquiriu. O que eu quero dizer com tudo isso é que para ter reputação, para ser referência em alguma coisa, foquem sempre no processo do conhecimento, no processo do aprendizado. Porque esse aprendizado, esse conhecimento é o que vai te levar à reputação, é o que vai te levar a ter referência, a ser referência no mercado de trabalho, até mesmo na família, entre amigos. Quem aqui não é referência em, sei lá, ser a pessoa que adora a leitura e lê 5 livros por mês? Eu não consigo fazer isso, mas tem gente que é. Eu acho que você é, eu vi que você apontou para ela. E você é referência nisso. Cada um é referência em alguma coisa. Existe uma forma de você se aprimorar ainda mais, estudando mais, adquirindo mais conhecimento. E quanto mais você adquire conhecimento, mais você se torna referência nos assuntos que você mais gosta, o que você quer se tornar referência.
quero ser uma pessoa referente em relações públicas. Estude muito isso, entenda muito sobre isso. Você nunca vai ser referência em alguma coisa se você não tiver um embasamento para entender, para dialogar sobre esse assunto. No fim, tendo o conhecimento, o restante é uma consequência. Você vira uma referência, você cria uma reputação entre as pessoas ao seu redor. Dessa forma, você se torna uma pessoa qualificada, que as pessoas confiam e sabem que você tem a reputação, você é a referência naquele determinado assunto. Tem uma frase muito importante, muito interessante, que é do Antigo Egito, na verdade. Eles falavam muito sobre isso. Que hoje em dia, naquela época, na verdade, eles acreditavam nisso, existiam duas formas de morrer. Eu sei que o assunto parece um pouco doido, mas vocês vão entender porque eu vou falar sobre isso. Existiam dois tipos de morte no Antigo Egito. Eles falavam que a primeira morte era a morte de desencarnação. Realmente é a morte quando você falece, faleceu. A alma saiu do corpo, você não existe mais. Essa é a primeira morte do Antigo Egito. E muitos acreditavam que existia uma segunda morte. A segunda morte é quando o seu nome seria dito pela última vez na Terra. O interessante dessa frase é que a gente consegue ver o quanto a reputação é importante, quanto era importante para eles. Hoje, muita gente morreu há muito tempo atrás, mas a reputação, às vezes a fama, a referência que a pessoa se tornou no mundo, fez com que ela continuasse viva. Eu sei que a gente está pensando em celebridade, Michael Jackson, Elvis, mas a gente pode ir um passo atrás. Às vezes até alguém da sua família, um avô, uma avó, que de alguma forma foi referência a alguma coisa. Ele pode não estar vivo hoje em dia, mas ele pode continuar vivo, porque ele ainda é falado, né, entre vocês, entre a família, entre os amigos. E eu acho que isso é um aprendizado que eu aprendi no mercado de trabalho, mas hoje eu levo para a vida. A gente ser referência, além do nosso ser profissional, né? A gente ser referência também no nosso ser pessoal. E a gente só vai conseguir isso tendo muito conhecimento. E o mais importante, dando visibilidade para as pessoas de que a gente conhece, de que a gente entende, de que a gente pode ser referência nesse determinado assunto. É isso. Obrigado.